Então nós vamos ler Hebreus capítulo 11. Fique de pé em reverência à palavra de Deus. Os versículos são do 13 ao 16. Embora a gente possa fazer referências a outros versículos no decorrer do sermão, a gente vai ler do verso 13 ao 16. Hebreus capítulo 11, verso 13 ao 16. Os irmãos estão rápidos e rasteiros, hein? Então, de parabéns, viu? Parabéns. Vamos lá, diz assim: todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viram-no de longe e à distância o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Os que se expressam dessa maneira demonstram que estão em busca de uma pátria, pois se estivessem cogitando sobre aquela de onde saíram, teriam a possibilidade de voltar. Em vez disso, aguardavam eles pela pátria excelente, ou seja, a pátria celestial. Por esse motivo, Deus não se constrange de ser conhecido como o Deus deles, mas lhes preparou uma cidade. Aleluia, aleluia. Eu queria orar de novo, eu queria que você fechasse seus olhos. A gente fecha os olhos, irmãos, porque na hora da oração, por causa disso aqui, fé. A gente não vê a Deus, né, com os olhos carnais, mas quando você fecha seus olhos, você tem uma oportunidade, você viabiliza uma ocasião para mostrar Deus ser revelado pela fé. Vamos fazer isso então? Glória ao Pai, glória ao Teu Filho e glória ao Teu Espírito Santo, nosso Senhor. Estamos aqui nesta hora para declarar a Tua palavra, declarando o Teu nome. E, ó Deus, em todas as vezes e em todo tempo, nós necessitamos da ação do Espírito Santo, pois que nós mesmos não conseguimos transmitir aquilo que o Senhor tem para falar de maneira apropriada, Senhor, que atinge não somente, que atinge não só o intelecto, mas também o coração. E nós todos com os olhos físicos fechados, vendo o Senhor pela fé, vendo o trono do Senhor neste lugar, oferecendo ao Senhor sacrifícios e ofertas desde o início deste culto. Queremos agora nos prostrar diante da Tua palavra. Queremos agora, Senhor, reverenciar a Tua palavra e a pessoa do Senhor que está presente aqui e que irá falar conosco. Senhor, atinja o nosso coração. Senhor, qualquer conceito que não corresponde ao conceito da Tua palavra, qualquer opinião que seja diferente da Sua palavra, ó Deus, qualquer pensamento que seja contrário também ao que o Senhor diz, ou por ignorância, ou por rebeldia, nós estamos aqui para orar, pedir ao Espírito Santo que faça uma obra completa nesta hora, meu Senhor. Que o Senhor possa impedir ações malignas, ações das trevas, também neste momento, para que a palavra do Senhor produza o seu efeito, o efeito desejado, o efeito proposto, meu Senhor. Toma cada um aqui nas tuas mãos, do menor ao maior, do mais velho ao mais novo. Nós oramos com fé no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém. 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 Pode sentar. Irmãos, olha o título desse sermão: a improvável, mas certa vitória da fé. Aleluia. Amém? Amém. Fala aí então para ver. A improvável, mas certa vitória da fé. Isso, ela é improvável, mas é certa. E no decorrer aqui os irmãos vão ver porque ela é improvável, mas vão ver também porque ela é certa. O conteúdo da carta toda, da carta aos Hebreus, que a gente leu aqui só 4 versículos no capítulo 11, é uma preocupação desse autor, que ainda não se sabe quem é, com desistência. Várias pessoas, naquela época, das igrejas para as quais ele escreveu,
estavam desistindo da fé, por várias razões. Então ele faz uma convocação geral para que a fé não seja desconsiderada e, claro, deixada de lado. Quando não se leva em conta a fé, é normal que ela se desvaneça e depois seja abandonada. Então ele faz um apelo a estes hebreus a que não desconsiderem a fé, porque senão ela será deixada. Porque a fé não é um acessório opcional à vida cristã. Não é um negócio que pode ser descartado. A fé, meus irmãos, é um dom divino indispensável e essencial. Pois quem é crente hoje, sem fé, não será crente amanhã. Sem fé, a esperança do peregrino, os crentes na Bíblia, somente hebreus, fala da peregrinação da fé. Os crentes são chamados de peregrinos da fé, porque eles peregrinam neste caminho de fé. Então, sem a fé, a esperança do peregrino se esvai, e ele fica perdido no caminho e se torna um andarilho, ao invés de um peregrino da fé. O que é um andarilho? É uma pessoa que sai andando. Para onde? Para qualquer lugar. Mas o peregrino não. Ele sai andando, mas no caminho certo da fé, que vai levar ao destino certo que a fé propõe. Amém. Sem a fé, perde-se de vista o objetivo final, que é a completude da salvação. Nós podemos dizer aqui que nós somos salvos, a Bíblia diz que nós podemos dizer isso, mas a Bíblia também nos diz que ainda não desfrutamos da plenitude da salvação. Quem conhece aqui o conto de Alice no País das Maravilhas, sabe bem aquela pergunta que ela fez ao gato, Gato, pode me dizer qual caminho devo tomar? O que o gato respondeu? Isso depende muito do lugar que você quer ir. E ela disse assim: eu não sei para onde ir. Aí ele respondeu: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Quem lembra aí, quem leu ou quem assistiu aí algum filme disso, desenho, sabe que esse é o diálogo. E a gente sabe, voltando agora ao caminho da fé, que pegar qualquer caminho não nos serve. Tem que ser o caminho da fé. Não são todos os caminhos que levam a Deus, nós também já sabemos disso. Então, meus irmãos, o autor aqui aos Hebreus chama a atenção a que todos os seus ouvintes e leitores caminhem o caminho da fé até o fim das suas vidas, independentemente do problema que estiverem tendo, que estiverem passando. Amém? Amém. Mas eu gostaria ainda de fazer uma observação antes de a gente entrar propriamente no que nós queremos. Uma observação que eu queria deixar para os irmãos é que o Senhor sempre providencia pessoas que ajudam aos outros na caminhada cristã. O autor aos Hebreus é um. A caminhada cristã não é, como diz o ditado por aí, cada um por si, Deus por todos. Não. É uma caminhada que vamos encontrar percalços no caminho, vamos encontrar pessoas que caminham nesse caminho sem objetivo nenhum, mas também vamos encontrar pessoas que Deus chamou para o ministério do cuidado pessoal uns com os outros, o cuidado do povo da fé. Como que essas pessoas cuidam? Orientando como se deve caminhar, ajudando a erguer quando alguém cai, se preocupando quando alguém cai, não consegue se levantar, e tem outros
outros que nem querem se levantar. Não é verdade? Levantando então essas pessoas caídas, puxando uns. Eu me lembrei que os anjos puxaram Ló, a mulher dele e 2 filhas. Mesmo puxando, uma ficou, mas os outros 3 foram salvos porque foram puxados. Olha que absurdo! Então vai chegar lá no céu gente puxado. Às vezes por você. Você foi puxando ele e ele fica assim, eu não sei se eu quero ir. Ele quer ir, mas de qualquer jeito. Lá no céu, né? De qualquer jeito. Aí vai puxando ele, não é que chato. Aí só depois chegar lá que ele vai te agradecer. E agradecer a Jesus que você não desistiu dele, né? Estão puxando uns, empurrando outros. Vai, irmão. E assim, irmão, sempre Deus coloca essas pessoas assim no caminho que ajuda a gente a caminhar. Amém. Eu acho interessante essa ajuda, porque cada um poderia seguir seu caminho do jeito que quisesse e ninguém teria nada a ver com a forma do outro caminhar, se vai chegar no destino, se não vai chegar. Mas essa não é a maneira de ver bíblica da caminhada cristã. Essa maneira individualista de viver a vida é algo mais ou menos moderno. Claro que sempre existiu, mas não tão intenso como está hoje. Não é bem assim que o reino de Deus funciona. Ninguém chegará ao céu por si mesmo. Ninguém chegará ao céu sozinho. Várias coisas aconteceram durante o caminho. Um vai chegar lá porque alguém falou alguma coisa alguma vez com ele e a semente da palavra acabou germinando. Outro vai chegar porque alguém escreveu alguma coisa em algum lugar e ele leu e acabou chamando a atenção dele. Outro vai chegar porque alguém traduziu a Bíblia para a língua dele e ele acabou tendo acesso. Outro porque viu alguém com um determinado comportamento que lhe agradou, lhe chamou a atenção e o despertou a procurar nova vida em Cristo Jesus também. Você está vendo? Ninguém vai chegar lá no céu sozinho por conta própria. Aí a partir daí, ele se converteu, por qualquer que seja a razão, ele se ingressa em algum grupo cristão para caminhar o caminho da fé junto com os outros, amém? Amém. Então não há crente individual. E a proposta do autor aos Hebreus foi e é dizer aos irmãos que não desistam de caminhar o caminho da fé. Amém. Ele chama esse caminho no capítulo 12, verso 1, a carreira que nos está proposta. Não desista de correr essa carreira, pois quem chega ao destino para o qual a fé aponta receberá grande galardão. Aleluia. Está aí no versículo 35 do capítulo 10, anterior, uma página aí atrás. Eu queria que você lesse na sua versão aí, por favor. 35, capítulo 10, 35. Pode ler algo. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avolumado galardão. Porque... Até 35 mesmo. Só 35. Só 35. Lê de novo, por favor, que eu não ouvi o começo. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Amém? Não rejeiteis, não abandoneis a confiança. Não desprezeis a fé, porque ela tem grande, avultado, avultoso galardão, grande galardão, enorme galardão, é isso que ele quer dizer. Então aqui estamos hoje para fazer eco a essas palavras também, dizermos uns aos outros que não desistam de caminhar o caminho da fé. Vamos falar isso? Não desista, irmão, de caminhar o caminho da fé, termina aí. Mas você falar um com o outro aí. Aleluia. Aleluia.
Isso mesmo, estou vendo aqui, olha, senão eu vou puxar você, vou te empurrar. Faz isso mesmo. Puxa, empurra, levanta que está caído. Se ele não quiser levantar porque ele é rebelde, você está chilapada nele. Ele vai levantar pelo menos de raiva para ir atrás de você. Irmãos, primeiro a gente vai falar o sentido da fé, tá bom? Dada essa observação que eu queria, qual é o sentido da fé? Se formos analisar a fé do ponto de vista humano, ela não faz sentido nenhum. Para começar, a fé dispensa tudo que pode ser visto, ouvido, tocado, sentido e pensado. Ou seja, ela não parte de meios naturais e nem apela aos sentidos físicos. A fé não diz respeito a nada físico, nada humano e nada natural. E nós temos aqui no versículo 1, que nós não chegamos a ler, mas está aberto aí, a única definição de fé na Bíblia. Vamos ler aí? Ora, pode ir. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Olha aí nós temos uma definição de fé, e mesmo assim não explica muita coisa. Dá uma definição. Parece que há até um consenso entre os estudiosos que o autor aos Hebreus não estava muito preocupado em passar um conceito de fé. O que é fé? Fé é isso, fé é aquilo, fé é assim, fé é daquele jeito. Não. Mas como ele precisava comprovar a necessidade da fé e vinha falando dela, ele define a fé resumidamente. E ele definiu desse jeito: ora, a fé é a prova daquilo que não se vê, é a certeza de fatos que se esperam. Mas o que ele queria mesmo era demonstrá-la na prática, numa abundância de exemplos que ele dá a partir aí do verso 4, trazendo detalhes de grandes homens de Deus que passaram o que passaram, viveram o que viveram, mas conseguiram a vitória final, que é o acesso ao lar celestial. Aleluia! Esse é o objetivo da fé, meus irmãos. Você alcançar a promessa da vida eterna. Então o que o autor aqui procura fazer é dar uma declaração da força e da ação da fé. Conseguindo ou não conceituar a fé, conseguindo ou não definir o conceito de fé, sendo essa definição resumida, sendo a definição longa, ela possui, o mais importante é a gente saber, que ela possui um valor sem igual, e o que devemos saber é que ela é algo sobrenatural, vindo da parte de Deus, e que todos os que nele creem, vivem por ela. Amém. A pessoa que crê foi presenteada com a certeza das realidades divinas. O que é impossível ao ser humano natural acontece na vida do crente, por causa da fé. Então, aprender a caminhar o caminho da fé é melhor do que definir a fé. E bem-aventurado é quem recebe a fé, ou quem recebeu a fé. Você recebeu a fé? Amém. Por isso eu dei esse título ao sermão: a improvável, mas certa vitória da fé, a fim de mostrar que mesmo sendo improvável aos olhos humanos, nada a ver, a fé premiará com vitória aos peregrinos da fé, aos que peregrinaram o caminho dela. Amém? Como diz, o primeiro versículo nos dá uma definição do que é a fé. E eu achei que a tradução aqui da King James poderia nos trazer uma melhor clareza desse conceito. Ela diz assim: a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. O que você espera? Eu vi nessa versão um chamado mais pessoal para a fé. A certeza daquilo que esperamos. Os irmãos estão comigo? Amém. Não que as outras traduções não nos chamem para ver assim, mas escrito dessa maneira me despertou para ampliar a verdadeira
finalidade da fé. Por quê, irmãos? Se no fim das contas a minha caminhada não me conduziu para o lar celestial, para a presença de Deus, eu até caminhei mesmo nesse mundo, mas não um caminho da fé. Você pensou que frustração? E eu quero chamar a atenção a todos aqueles, não aqui, mas quando sempre a gente encontra gente que diz: eu tenho muita fé, mas eles vivem para si mesmos. Irmão, a fé é mais que crer em Deus. A fé é viver para Deus. A gente encontra pessoas que dizem ter muita fé, eu possuo muita fé, mas não perseveram na igreja. A fé verdadeira não isola os outros crentes. Pelo contrário, as experiências de fé dos salvos, elas são comuns uns aos outros, não? A grosso modo, nós temos as mesmas experiências. Os princípios das nossas experiências como cristãos, eles são os mesmos. Algum detalhe ou outro, algum problema ou outro são diferentes, mas o que rege as experiências da igreja, dos santos, em todas as épocas e em todo lugar do mundo, são as mesmas experiências. Então a gente vê pessoas que dizem crer em Deus, mas se não virem algo acontecer, perdem a esperança. Se Noé tivesse deixado para construir a arca depois que a chuva tivesse começado, ele não teria dado um passo de fé. Ele não teria agido por fé. E o que teria acontecido? Ele teria perecido. Porque foi mais ou menos entre 100 e 120 anos que durou a construção daquela arca. E olha o que diz aí, está no verso 7. Pela fé, Noé, quando divinamente orientado, olha aqui, acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos. Ele foi divinamente orientado acerca de acontecimentos que não podiam ser vistos. Meu Deus, olha a fé. Ele creu em Deus, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar a sua família, e por intermédio dessa fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Então Deus mandou fazer um negócio, mas Senhor, eu não estou vendo nada. Irmãos, nós precisamos agir mais pela fé. Eu vou dizer isso começando para mim. A gente tem esperado muita coisa primeiro. A gente tem esperado pelo menos a luzinha no fim do túnel. Ah, não, tem uma luzinha no fim do túnel, agora eu vou. Aí a gente não está agindo por fé. Eu sei que não é uma coisa fácil, mas é assim que a fé age. Então você está vendo que todas essas pessoas que dizem ter fé são contraditórias. São contraditórios. Então o conselho para nós hoje é: comecem a andar pela fé, ou recomecem a andar pela fé verdadeira. Amém? Amém. Um outro elemento contido nessa definição aí, do versículo 1, é a esperança. A fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. É a certeza das coisas que se... Guarda aí, irmão. A fé é a certeza das coisas que se esperam. De novo. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Isso. Você está vendo que tem esse elemento aí? Porque a fé não faz sentido se ela não apontar para um alvo. O que todo crente espera? Eu falei no começo, a plenitude da salvação. Já podemos nos considerar salvos, como disse, mas não é possível ainda desfrutarmos totalmente da salvação.
por mais alegria que venhamos sentir aqui, por mais satisfação que possamos experimentar, ainda vivemos num corpo mortal. Segundo o apóstolo Paulo, um tabernáculo terrestre. Lá em 2 Coríntios 5, verso 1, que ele diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre, tabernáculo terrestre, se desfizer, e ele vai desfazer-se, alguns já foram, já se desfizeram, e a bem da verdade, meus irmãos, veja se uma coisa não está ligada com a outra. A felicidade que a gente experimenta aqui na presença de Deus, a felicidade e a satisfação é porque o Senhor enche o nosso coração, não é? Amém. Enche o nosso coração dando um pouquinho daquilo que nós vamos ter na glória celestial. Está vendo? Então o Senhor nos enche de alegria, é uma expectativa. Às vezes a gente sai daqui domingo, né? Cheio aqui da graça de Deus, chega a segunda vez, você começa a participar das agruras deste mundo. Ah, por que não estava igual ontem? Né? Aí Deus não vai nos dar isso ainda, mas é ainda. Amém. Mas é por enquanto. Você vai conseguir. Nós vamos alcançar essa plenitude de alegria. Amém. Nós vamos alcançar essa satisfação completa. E que se a gente alcançar agora, não tem mais razão de ter esperança. Então a fé é a certeza daquilo que se espera. Está vendo a palavra esperança aí? Então, olha aí, a certeza daquilo que está por vir. O Senhor nos dá um pouquinho hoje aqui, vai falar, aqui vai ter mais. Assim que eu trouxe vocês para cá, aqui vai ter mais. Olha, irmão, Apocalipse, né? A gente estudou aqui na quinta de manhã, no feriado, aquela cena de Apocalipse 5, um negócio maravilhoso, né? Então está ali diante do trono de Deus, apresentando ao Senhor louvores, adoração, e aquela coisa cansativa não, o pessoal nem sabe de nada, não tem a Deus, fica pensando com a mente carnal, por isso que eles nunca vão entrar no céu. É com a mente espiritual, porque à medida que você se doa a Deus, Deus se doa a você. Há uma completude, há um enchimento, se completa um ao outro. Então a esperança do crente está aí. Amém. Enquanto ele não está lá, de todo jeito pode-se considerar que ele é um ser completo, porque ele não vive nem sem fé e nem sem esperança. Está vendo? Uma é complemento da outra. Mas vamos ler aí esse versículo que eu falei, da segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 1, para vocês virem. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Vamos dizer amém? Amém. Você está vendo aí? Glória a Jesus. Isso é verdade. Olha aí a finalidade da nossa esperança. Se desfaz esse tabernáculo aqui, né? Eu me lembro que há 3 anos atrás eu tinha 19 anos, né? Agora não vai poder mais. Os cabelos estão brancos. Né? Eu estou pintando ele de branco, né? Você está vendo? Né? Então está se desfazendo. As forças não são as mesmas de um jovem, de um adolescente. Os meninos mais novos lá na pelada, no dia de sábado, ô pastor, pelo amor de Deus, né? Como eu fiz aqui, comparar eu com 50 anos e você com 20? Né? Então você vai se desfazendo, vai perdendo as forças e vai realmente se desfazer. Mas nós sabemos que quando isso acontecer, nós temos no céu um tabernáculo eterno, que nunca se desfará. Aleluia! Porque não é feito por mãos humanas, ele não é feito pela vontade humana. É para eu nascer, meu pai e minha mãe tiveram vontade
eles foram lá e me fizeram. E tanto eles quanto eu pereceremos. Mas quem nasceu de Deus não perecerá. Glória a Deus. Porque Deus é eterno. E Ele nos preparou e colocou em nosso coração a eternidade. E estaremos diante dEle, na presença dEle, eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos agora para uma outra coisa, exemplos de fé. A improvável, mas certa vitória da fé. E uma pergunta importante aqui agora, para a gente começar. Já que eu disse que não significa que todo aquele que diz fé realmente tenha a fé verdadeira, ou ele diz fé, mas ele não está andando no caminho que leva à vida eterna, que foi o que eu disse, ele acha que está, mas não está. Aí para nós, a pergunta: como saber se eu estou andando o caminho verdadeiro da fé? Tem gente que fala que está, mas não está. Nós falamos que estamos. Como saber se nós estamos mesmo ou não? Nós temos já maturidade suficiente para saber, irmão, né? Que não é todo mundo que diz que tem fé que realmente vai alcançar a vida eterna. Sim ou não? Sim. Pois é. Mas eu vou responder essa pergunta com outras perguntas. Como saber se o caminho que eu e você estamos andando é o caminho verdadeiro da fé? Primeira pergunta. Cada um de nós vamos responder e nós vamos saber. Como alguém que diz ter fé caminha o mesmo caminho dos ímpios? Está entendendo? Amém. Eu tenho fé, muita fé em Deus. Eu estou caminhando o caminho da vida eterna, mas a companhia dele é a companhia dos ímpios. Ele não anda na companhia dos outros crentes. Ele tem prazer nas mesmas coisas que os incrédulos têm. Ele evita a igreja e as coisas de Deus. Ao tomar conhecimento do modo de vida dos santos, por exemplo, esses aqui que nós já falamos, de algum aqui, ele diz que não consegue ser assim. Ou alguns chegam a dizer que nem querem ser como eles. Isso é um absurdo. Não é um absurdo? Uma pessoa que diz que tem fé, que está caminhando o caminho da vida eterna, mas você vê pessoas de fé andando, mas não quero ser como eles. Ou então eu não estou no mesmo caminho deles. Não demonstram ter interesses nas coisas espirituais. Essas são indicações de que essas pessoas não possuem a fé verdadeira. Então, meus irmãos, há um tipo de medida que posso fazer em mim mesmo para saber se eu estou andando como um peregrino na fé. Nós falamos aqui de Noé, demos o exemplo de Noé. E dissemos também que as experiências dos santos na face da terra, em qualquer lugar, em qualquer época, são mais ou menos comuns. Você está andando no mesmo caminho de Noé? No caminho que Noé andou? Está vendo? Tem outros exemplos aqui, Moisés, exemplo de Abel, exemplo de Enoque, exemplo de Baraque, de Sansão, de outros aqui. Então estamos andando, olhe para esses, olhe o caminho deles. E até o capítulo 12 começa assim: nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. São eles caminharam esse caminho. É o mesmo caminho que nós estamos caminhando? A atitude nossa está mais ou menos parecendo com a atitude deles. Alguém pode dizer assim: não é o meu caso, eu não amo os ímpios.
mas eu tenho dúvidas se ando na fé verdadeira. Eu amo a igreja do Senhor, eu evito os prazeres do mundo, eu lamento meus pecados quando eu caio, diante do Senhor. Eu verdadeiramente gostaria de imitar os homens de Deus, mas eu ainda tenho dúvida se estou caminhando o caminho da fé verdadeira. Irmãos, se você tem esses sentimentos, se você tem esses pensamentos, tudo indica que você está andando no caminho. Aleluia. Amém. Aleluia. E eu olhar para os santos que já se foram, vejamos se nós temos algo em comum com eles. Essas são indicações que nos ajudam a saber se estamos na fé. O apóstolo Paulo falou isso também em 2 carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 5. Provai-vos a vós mesmos se estáis na fé. Faça prova de você mesmo, nós mesmos. Eu estou na fé? Eu estou andando o caminho da fé? Eu estou peregrinando a peregrinação da fé? Será que eu sou um andarilho ou um peregrino? Será que eu estou andando sem saber para onde ir ou eu sei para onde eu vou? Porque eles sabiam para onde eles estavam indo. Eles estavam firmados em quê? Na fé, em quê? Nas promessas que Deus havia feito a eles. Foi os versículos que a gente leu e vamos chegar neles daqui a pouco. Quando eu leio esse capítulo de Hebreus, irmãos, eu fico transtornado. Eu fico em estado de êxtase, só falta eu entrar em êxtase. Minha mente parece que vai até eles, até a época de cada um deles, e vejo eles ali nos seus afazeres, nas suas labutas, nas suas lutas, nas suas dores, nas suas quedas, nas suas demandas, labutando para conciliar suas vidas com aquilo que Deus estava lhes revelando, com as promessas que Deus estava fazendo a eles. Isso é fé. E assim, a maneira como viveram, crendo, essa maneira agradou a Deus. É o que diz o verso 6: sem fé é impossível agradar a Deus. Você está vendo aí? Aí o verso 5, foram procurar Enoque. Enoque, cadê você? Cadê você, meu filho? Não acharam ele. Não acharam ele. O que aconteceu com ele, irmão? Foi arrebatado. Está aí no verso 5. Quando procurar saber o que aconteceu, está dizendo lá, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Aleluia. Amém. Eu citei Noé, mas aqui vai um pouquinho. Ele foi divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, e aí construiu uma arca. Deus falou com ele: eu vou mandar chuva. Tá bom. Constrói uma arca. Tá bom. Deus não falou quando mandar chuva? A Bíblia diz em Gênesis mesmo, lá no comecinho, que não caía chuva, né? Subia um orvalho que regava a terra. Quando Deus criou o mundo era assim. A partir de Noé veio chuva. Então Noé creu até na chuva. O pessoal da prosperidade fica usando aí Abraão como exemplo de riqueza e se esquece que não era assim que Abraão queria ser conhecido. Não que ele quisesse ser conhecido, mas a Bíblia se incumbiu de fazer conhecido como o nosso Pai na fé. Não o nosso Pai na riqueza. O verso 9 falando sobre ele aí, vai dizer que ele, o filho dele, o neto dele, Abraão, Isaac e Jacó,
peregrinaram na terra que foi prometida à descendência deles, andando para lá e para cá, peregrinando mesmo, indo para lá, vindo para cá, às vezes correndo de algum perigo, muitas vezes em angústia e tristeza, mas haviam recebido promessas e lutavam contra a incredulidade. Deus falou, e outros acontecimentos mais que ocorreram ali durante o trajeto deles. E tudo que Abraão, Deus havia prometido aquela terra para ele, mas ele chegou lá em determinado lugar, e falou: eu vou pagar aqui por esse lugar. E comprou ali um terreno, onde até Sara foi sepultada, depois ele comprou um terreno. Mas Deus havia prometido toda aquela terra para ele, não só aquele terreno. Você está vendo? E eu fico imaginando como que as outras pessoas viam ele. Como você acha que as pessoas viam eles? Loucos, sós, abandonados, desamparados, dignos de desprezo, dignos de dó. O louco do Moisés, que a gente não leu, mas está aí mais para frente, morando no palácio real, onde fora criado, morava lá, preferiu abrir mão do poder e da riqueza, que era dele também, porque ele foi adotado. Ele tinha todos os direitos do reino. Irmão, como o mundo vê uma pessoa dessa? E aí é para nós essa pergunta: e você? Como você vê também uma pessoa dessa? Aí é para a gente saber como nós estamos na fé. A maneira como você vê eles indica se você está na fé ou não. Diz aqui o versículo que ele preferiu ser maltratado, não é? O verso 25: preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Por quê? Pela fé. É só por fé, irmão. Amém. É que tem que crer no que Deus falou. Amém. Tem que crer no que Deus disse. Aleluia. Aleluia. Mas a pergunta continua: como saber se estou na verdadeira fé? Olhe para eles. Nos parecemos em alguma coisa com eles? Nos identificamos com eles em alguma coisa? Na hora de algum dilema, renunciamos a alguns prazeres como eles renunciaram? Negociamos a verdade para receber vantagens? Vamos olhar para eles. Cada um deles gemendo, às vezes chorando, às vezes caindo também. Olhando com os olhos naturais, não parecia que eles conseguiriam. Não é verdade? Como disse, às vezes caindo, mas sempre foram levantados pela fé nas promessas de um Deus que não mente e não pode falhar. Amém. Aleluia! É o mesmo Deus que te fez a promessa de vida eterna, meus irmãos. Aleluia! Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que vai dar sim a vida eterna a todo aquele que não desistir de caminhar no caminho da fé. Aleluia, Jesus. A última coisa que eu quero falar, a razão dessa fé. Desistir da fé não é opção, meus irmãos. Desistir, quando a pessoa desiste, não você, quando a pessoa desiste da fé, ela acaba com a razão da sua caminhada. Acaba a razão dela continuar a sua jornada. Ao desistir da fé, a pessoa automaticamente é trocada de caminho. Ela passa para o caminho largo que conduz à perdição, porque no caminho largo está todo mundo distraído. O caminho largo não tem um objetivo. O caminho por si tem, que no final dele vai dar um abismo.
Mas as pessoas que estão lá, elas são tão envolvidas pelas coisas deste mundo, que elas não estão vendo o final deste caminho. Então quem desiste da fé automaticamente é transferido, ele nem vê, ele já flertava com o caminho largo. O seu coração já enchia. E ele então, lhe faltava oportunidade, então na primeira oportunidade, ou na segunda, seja lá qual for, ele desiste da fé e passa a caminhar por esse outro caminho. Ele trocou de caminho, ele passa para o caminho largo. Mas o verso 39 do capítulo 10 diz que não somos dos que regridem para a perdição. Você está vendo aí? Está aí uma importante revelação, informação sobre quem desistiu de caminhar. Como é que diz na sua versão aí? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Está aí. Retroceder na fé é para a perdição. Mesmo que não admite, tem gente que não admite que caiu da fé, mas ela não está caminhando mais. Ela mudou de caminho. E veja aí que a informação não está sendo dada a quem caiu, está sendo dada a quem ainda está de pé. O autor aos Hebreus não está escrevendo aos desviados, está escrevendo à igreja. Está vendo? Quem regride ou recua ou para, caiu da fé e vai dar de cara com a perdição. Mas voltando aos exemplos citados, meus irmãos. E agora o texto que a gente leu, a parte que a gente leu, verso 13. Aí diz que nem todos eles chegaram a ver tudo que havia sido prometido. No caso de alguns deles, as promessas ultrapassaram gerações. Como nós falamos aqui de Abraão, chegou a comprar um terreno, sendo que Deus havia prometido aquela terra a ele. Então não era para ele mesmo ver, né? Para ele ver a concretização dessa promessa. Era para a sua geração. Mas eles não se importaram com isso. Eles entenderam que existem promessas que são para esse mundo e existem promessas que são para o mundo vindouro. É isso que nós precisamos entender. Existem algumas coisas que são sim para aqui, mas elas nem são comparadas com as promessas eternas. Não preciso desejar tudo deste mundo. Primeiro que eu não viverei para sempre para desfrutar desse mundo. E nem o mundo viverá para sempre para ser desfrutado. Esses homens da fé entenderam isso e reorientaram sua visão. Ao invés de lutarem por uma pátria terrena, ou darem suas vidas por ela, e se envolverem completamente nisso, em detrimento da fé, reconheceram a brevidade da sua existência, o que os levou a aguardar ansiosamente a pátria excelente, que é a celestial. Aleluia. Na quinta-feira a gente falou aqui um pouquinho disso. E Jesus falando, lá em Lucas 12, Jesus tinha acabado de falar a parábola lá daquele homem rico, mais insensato, que nem chegou a desfrutar dos seus bens, porque naquela mesma, enquanto ele estava planejando tudo, como desfrutaria dos seus bens, a voz chegou para ele e disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. O cara estava já fazendo planos para para desfrutar, fazendo planos para pecar no seu desfrute. E Deus nem chegou a colher. Aí Jesus fala, olha, aí Jesus continua agora para os santos, para aqueles que o seguem. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que ele possui. Veja as aves do céu, veja as flores do campo, como elas são belas. Deus é que faz elas. E vocês precisam, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado, glorificado é o nome do Senhor.
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é fiel. Amém. Aleluia. E nós havíamos falado aqui especificamente do verso 29, não procurareis, de Lucas 12, pois ansiosamente que a vez de comer ou beber, não empenhareis o vosso coração nessas preocupações. Era isso que eu queria me lembrar aqui. Eu havia dito, então, nós empenhamos as nossas forças no trabalho, Deus nos deu, precisamos sim empenhar nossas forças, mas não o nosso coração. O nosso coração deve estar empenhado na glória celestial, porque se você empenhar o seu coração nas coisas aqui, você fica aqui com elas. Então você empenha as suas forças, você precisa de força, você trabalhar, você agir, para você ganhar o seu dinheiro, ganhar o seu salário, você fazer, cumprir os seus objetivos, suas metas aqui terrenas, mas são as suas forças, o seu coração deve estar lá. Amém? Na pátria celestial. Então aí, essas pessoas, esses homens da fé, no verso 15, vai dizer que eles tiveram até a oportunidade de voltar, de olhar para trás. Abraão saiu de uma distância, vamos lá, de 1000 quilômetros, caminhando, passando anos para chegar em determinado lugar. E ele poderia até voltar, porque lá era a família lá do pai dele, do avô dele, da ascendência dele, teria a oportunidade, mas ele creu no que Deus havia falado e disse: meu lugar é aqui, porque Deus falou que era aqui. Preferiram continuar crendo, preferiram continuar caminhando. E a recompensa dessa escolha, meus irmãos, de andar pela fé, é também uma nota que faz o meu coração quase explodir. Está aí no verso 16, que diz o quê? Aleluia. Leia na sua versão. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por Aleluia. isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Aleluia. Deus não se envergonha desses que andam na fé. Amém. Aleluia. Não há palavras que eu poderia usar para expressar os sentimentos que me envolvem quando leio isso, meus irmãos. Porque nada é mais maravilhoso e consolador do que receber um elogio do Senhor. Amém. Né? Por termos expressado nossa fé sincera diante dele. Como já disse para os irmãos várias vezes, de Deus chegar assim para Satanás e falar assim: tens visto o meu servo Jó? Aleluia. É uma peregrinação difícil, irmãos, aqui nessa terra. É uma jornada difícil. Muitas coisas para atrair, muitas coisas para distrair, muitas coisas difíceis para fazer desistir. Então é uma peregrinação difícil, mas é um privilégio que Deus não se envergonhar de te chamar, falar que Ele é o teu Deus. Amém. Se consegue enxergar o efeito de uma fé verdadeira e pura? Muitos alegam que o Senhor é o seu Deus, mas Deus pode dizer: olha, eu sou o Deus de fulano, assim como Ele disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus do Francisco. Eu sou o Deus de Maria. Aleluia. Essa declaração aconteceu porque esses personagens, porque essas pessoas viveram e morreram na fé. Amém? Amém. A melhor maneira de se agradar a Deus, irmão, é crendo nele. Amém. O contrário foi o maior erro do nosso pai Adão. Não creu em Deus. Você vê como as pessoas pegam as palavras de Deus e transtornam e mudam a direção.
Deus falou com Adão que ele não deveria comer daquele fruto, porque senão ele ia morrer. Ele creu em Deus? Não, se ele tivesse crido em Deus, ele não tinha feito. Ele descreu. E é uma maldição que acompanhará a maior parte da humanidade até o fim dos tempos. Descrer, não acreditar, ser incrédulo. Por isso, grandemente afortunados são os que aceitam o toque divino e celebram com fé a salvação em Cristo Jesus e passam a andar em fé daí em diante. Amém? Amém. Eu quero concluir agora, espero que os irmãos tenham entendido. Sendo estas coisas assim, meus irmãos, desistir de crer é uma tolice. Temos que orar por fé, temos que nos estimular à fé e temos que aprender a pedir socorro quando acharmos que a fé está pouca ou pensarmos que estamos sem fé. Não fique curtindo a incredulidade lá, ou solidão. Irmão, me ajude, peça ajude a alguém. As palavras que o apóstolo Paulo diz sobre fé, esperança e amor têm provocado maus ruídos entre os peregrinos da fé por causa dos ignorantes espirituais. Todo mundo se lembra que lá em 1 Coríntios 13, ele diz que é 3 coisas que sobram, né? A fé, a esperança e o amor, mas o maior desses 3 é o amor. Aí já vem os ignorantes da fé, os mau caráter da fé, dizendo que tudo que importa é o amor, tudo que importa é o amor. Irmão, quando ele diz que dos 3 o maior é o amor, não é maior no sentido de valor em si mesmo, mas de permanência. Na vida de Cristo, a fé e a esperança não serão mais necessários. Por quê? A gente sempre fala isso. Assim que virmos a Cristo, não precisaremos mais de fé. Vimos a Ele. Ele é a razão da nossa fé. Ele estará perante os nossos olhos. Vai precisar de fé? A esperança também não será necessária, pois Cristo é a razão da nossa esperança. E quando Ele regressar, contemplaremos o que estávamos esperando. Aleluia. Só o amor permanecerá, porque o amor é um modo de vida perene mesmo. Ele não tem fim. Então por isso que ele diz que dos 3 o maior é o amor. Mas ele não está desconsiderando e rejeitando a fé. O amor em momento algum nega a fé ou despreza a fé. Sem fé verdadeira, o amor também não será verdadeiro. O amor de Deus, o amor a Deus. Então, analisemos bem as intenções de quem fala essas coisas. Normalmente quem fala assim fica procurando se encaixar nos modelos deste mundo incrédulo e não anda por fé. E fica falando tudo que Jesus disse é o amor. E vivendo uma vida de pecado. Em pecado, sem arrependimento. Claramente esse tipo de gente ridiculariza a fé, despreza a fé dos crentes. Aos olhos destes também nós não conseguiremos nada. Aos olhos destes nós também somos ridicularizados. Aos olhos dele, nós não obteremos nenhuma vitória. Mas, meus irmãos, nós teremos vitória sim. Amém. Improvável, mas é certo. Amém. É improvável aos olhos deste mundo. O apóstolo João diz, no capítulo 5, verso 4 da sua primeira carta: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa Fé. Amém. Aleluia. Deus nos abençoe. Obrigado. Vamos lá. Perto em mim. Glória a Deus. E que você ficasse de pé. Que você orasse mediante o que você ouviu acerca da fé. Se você acha que às vezes que a fé está fraca, você está cansado, você pode orar. Você acha que a fé está precisando ser renovada,
Vamos orar. Grandioso Deus, eterno e soberano Pai, que o Senhor, após termos ouvido sobre a fé, a razão da nossa esperança, tudo que a fé propõe, meu Senhor, não nos deixe perder de vista o que é eterno. Nós queremos que o Senhor renove em nós a fé verdadeira. Nós estamos aqui para pedir ao Senhor que renove em nós a fé verdadeira. Nós estamos aqui para pedir ao Senhor que renove a nossa fé em Cristo Jesus. A razão da nossa fé, a razão da nossa esperança, a razão do nosso amor por Ti. Não queremos ser contados entre aqueles que desistem da fé, pois o fim deles é a perdição, meu Senhor. É o que a Tua palavra nos diz. Não queremos também ficar em cima do muro, sem saber que decisão tomar, sendo que o Senhor está nos chamando, sendo que o Senhor está nos convocando, sendo que o Senhor está abrindo os nossos olhos e ouvidos espirituais, para ouvirmos, meu Senhor. Abençoa-nos então, Senhor. Queremos olhar para os santos do passado que viveram pela fé. Queremos olhar para os santos do passado que viveram na fé. Queremos olhar para os santos do presente também, que ainda estão vivendo na fé, estão vivendo pela fé. Aleluia! E queremos ser como eles, meu Senhor. Perdoa, meu Deus, a nós. Perdoa-nos quando nós temos caído, quando nós temos dificuldade de arrepender, quando nós amamos o erro, amamos o pecado. Ó Deus, perdoa quando nós nos distraímos, meu Senhor, com as coisas desta vida, meu Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, nisso. Oh Deus, ajuda-nos, Senhor, a viver no caminho da fé, a viver na fé, a peregrinar, Senhor, neste mundo. E mesmo que façamos muita coisa, mesmo que tenhamos muitos objetivos aqui, que nós devemos saber que eles são limitados a esta vida, pois há objetivos maiores, há objetivos eternos para alcançarmos, meu Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nossa caminhada de fé.